Olá a todos, o meu nome é Nuno Sepúlveda e eu sou o criador do Chalupices com Estatística, um blog e podcast dedicado a diversos temas relacionados com estatística e ciência. Hoje é o segundo episódio do podcast e trago-vos a locução do artigo que eu escrevi em parceria com João Malato, João Carlos Wink, António Vaz Carneiro, Joana Serra Hoffman e Jaime Branco. O artigo foi publicado na Ata Médica Portuguesa em dezembro último e dá uma perspectiva atual sobre as síndromes de fadiga após infecção que têm sido sistematicamente esquecidas pelas entidades de saúde públicas por esse mundo fora. No artigo, eu e os meus coautores damos especial atenção à Covid longa e à encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica. O artigo intitula-se Síndromes de fadiga pós-infecção na era da Covid longa, o caso da encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica. Este artigo pode ser descarregado gratuitamente na ligação providenciada na descrição deste episódio. Por fim, dedico este episódio à Joana Serra Hoffman e à Millions Missing Aliança, que muito têm feito na alerta da comunidade médica e sociedade portuguesa em geral para a problemática destes síndromes e dos seus doentes. Vamos então à locução. Covid longa como sequela da pandemia de Covid-19. Faz mais de 4 anos que a Organização Mundial da Saúde declarou o início da pandemia de Covid-19. Agora, a doença já não é considerada uma prioridade de saúde pública em Portugal. Contudo, este período de maior acalmia tem revelado um outro problema já reconhecido pelo Serviço Nacional de Saúde e pela comunidade médica portuguesa. Alguns indivíduos continuam a manifestar vários sintomas após a aparente resolução da infecção pelo novo coronavírus. Alguns desses indivíduos parecem entrar numa fase crónica dos seus sintomas. Quando a duração dos sintomas atinge a barreira dos 3 meses, esses indivíduos recebem um diagnóstico de Covid longa ou de condição pós-Covid-19. O quadro clínico desses pacientes é bastante variável, podendo prevalecer um cansaço persistente e profundo, sem razão aparente e um mal-estar após atividades físicas, mentais e emocionais. Em particular, esse mal-estar pós-esforço só desaparece ao fim de mais de 24 horas, o que sugere um processo lento de recuperação por parte do organismo. Os doentes de Covid longa podem também relatar a presença de cefaleias, problemas de concentração, perdas de memória, dispneia, entre outros sintomas. Covid longa e as síndromes de fadiga pós-infecção. A Covid longa pode ser enquadrada na família das síndromes de fadiga pós-infecção. Estas síndromes, tipicamente crónicas, podem ocorrer com uma sequela de um surto epidémico. Estas síndromes são frequentemente reportadas e investigadas pelas entidades de saúde oficiais, mas o seu interesse clínico e científico torna-se residual com o passar do tempo. O exemplo ilustrativo dessa situação é a síndrome de fadiga crónica pós-ébola, que foi reportada após o surto de ébola na África Ocidental entre 2014 e 2016. Em 2017, esta síndrome constava nos conhecidos relatórios da Global Burden of Disease, tendo desaparecido dos relatórios mais recentes. A detecção destas síndromes torna-se problemática quando os seus casos ocorrem sem um forte enquadramento epidemiológico. Muitos casos parecem cair num limbo em que, apesar de ultrapassada a fase aguda da infecção, o paciente vai passando de especialista em especialista sem que nenhum deles consiga estabelecer um diagnóstico concreto ou uma terapia adequada. Encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica. Este limbo clínico é vivido diariamente por muitos pacientes de encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica, uma das síndromes de fadiga pós-infecção mais conhecidas. Os escassos dados epidemiológicos para a encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica apontam para uma origem infecciosa em cerca de 70% dos casos diagnosticados. Os restantes 30% parecem ter sido desencadeados por exposições a químicos, cirurgias, situações profissionais desgastantes, entre outras. Contudo, a atual evidência científica sugere que a encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica tem uma origem autoimune quando desencadeada por uma infecção. Uma autoimunidade descontrolada foi também equacionada para a patogênese da Covid longa. Sendo o diagnóstico da encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica feito a partir da exclusão de doenças conhecidas,
juntamente com a satisfação de um conjunto de sintomas-chave, é difícil conhecer a realidade epidemiológica da doença na população. Contudo, uma revisão sistemática dos estudos epidemiológicos publicados até agora sugere uma prevalência de 0,89%, utilizando o critério de diagnóstico acordado pela agência Centers for Disease Control and Prevention dos Estados Unidos da América. Estas estimativas, sendo extrapoladas para uma população residente de 10.467.366 habitantes em Portugal, traduz num total de cerca de 93.160 pessoas afetadas no país. Num contexto oficial, a OMS reconhece a encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica, como uma doença neurológica desde 1969. De acordo com o International Classification of Disease, 11th Revision, a doença está classificada dentro das doenças do sistema nervoso com o código 8E49, síndrome de fadiga após infecção viral. A doença também tem um reconhecimento oficial nos Estados Unidos da América, Austrália, Reino Unido e França. Em Portugal, a encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica, conjuntamente com a fibromialgia, figuram no Plano Nacional contra as Doenças Reumáticas de 2005, estando dentro das síndromes de dor e fadiga crónica. Na prática, os profissionais de saúde, incluindo médicos de família, tendem a desconfiar da existência da encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica, como entidade verdadeira, mesmo no Reino Unido, onde há um maior reconhecimento da doença. Como tal, os planos de tratamento são a miúdo virados para a gestão de saúde mental dos pacientes, tais como a terapia cognitiva ou comportamental modificada ou a terapia do exercício gradual. A terapia cognitiva comportamental modificada pode trazer alguns benefícios para os pacientes a curto prazo, isto é, na redução dos níveis de ansiedade, mas não a longo prazo. Por sua vez, a terapia de exercício gradual, após um período de recomendação pelo National Institute for Clinical Excellence do Reino Unido, é atualmente desaconselhada pela mesma instituição, pela possibilidade de provocar mal-estar após esforço. Em Portugal, existem orientações para o diagnóstico e para a prática clínica em Covid longa desde 2022, o que não se passa para a encefalomielite miálgica e síndrome de fadiga crónica. Para colmatar esta ausência de orientações, sugerimos a criação de uma norma baseada nas práticas consensuais de diagnóstico e de tratamento produzidas pela Rede Europeia em Encefalomielite Miálgica Síndrome de Fadiga Crónica em 2021. A mesma descrença na existência da encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica tem também fortes repercussões fora do âmbito de prática clínica. Em termos científicos, uma das repercussões vem dos relatórios da Global Burden of Disease, que têm como objetivo estimar o impacto de doenças e lesões em métricas de saúde, tais como a taxa de mortalidade, a qualidade de vida ajustada pela idade ou os anos de vida ajustados pela incapacitação. Por sua vez, as estimativas destas métricas guiam os decisores políticos no financiamento, na afetação dos recursos e nas políticas a seguir nos sistemas nacionais de saúde. O relatório mais atual contabiliza 371 doenças, lesões catalogadas, no qual a Covid longa parece estar representada na categoria Others COVID-19 Outcomes. Qualquer menção à encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica está ausente deste relatório. A ausência da encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica deste relatório de grande disseminação torna a condição invisível para o mundo. Esta invisibilidade leva à simples desconsideração do impacto direto da doença na vida dos pacientes, bem como do impacto técnico em métricas ligadas à qualidade de vida, ao grau de incapacitação ou mesmo tempo de sobrevida. A mesma invisibilidade também conduz à situação de inexistência de políticas sociais ou de saúde pública que sirvam de apoio aos indivíduos afetados e às suas famílias. Uma janela de esperança para os pacientes de Covid longa e encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica. Nos passados dias 3 e 4 de abril de 2024, ocorreu em Lisboa a primeira conferência internacional dedicada aos avanços clínicos e científicos em Covid longa e encefalomielite miálgica síndrome de fadiga crónica. Esta conferência inédita teve a peculiaridade de ter sido organizada por pacientes e voluntários, a que se juntaram espontaneamente clínicos e investigadores de prestígio internacional na partilha do seu conhecimento.
A sugestão principal da conferência foi a criação de um centro especializado nacional focado no diagnóstico, na gestão clínica e na investigação da encefalomielite miálgica e outras síndromes de fadiga pós-infecção. Existe, portanto, evidência científica disponível para criar normas de orientação clínica de diagnóstico e de tratamento para a encefalomielite miálgica, síndrome de fadiga crónica em Portugal. A criação dessas normas e a sua divulgação no Sistema Nacional de Saúde são então uma prioridade na resposta às necessidades específicas deste grupo clínico. E pronto, aqui acaba a locução do artigo. Se ficaram interessados neste tema, não hesitem em contactar-me ou escrever na caixa de comentários deste episódio. Se gostaram do que ouviram, peço que subscrevam o meu Substack para receberem a notificação de novo episódio do podcast ou texto do blog. Até lá, despeço-me com um forte abraço para todos.